No vale de Elá, duas nações se olhavam de longe, separadas por um grande corredor de terra e silêncio. De um lado Israel, do outro os filisteus. Entre eles montanhas, poeira e uma pergunta que parecia não ter resposta: quem teria coragem de enfrentar o desafio? Dia após dia, manhã e tarde, a mesma voz descia ao vale. Por 40 dias, o medo foi crescendo como sombra sobre o acampamento. Não era apenas uma ameaça, era uma prova de confiança. E enquanto os soldados recuavam, a história de Deus preparava uma surpresa. Então ele apareceu. Golias, o campeão dos filisteus, um homem enorme, coberto por armadura de bronze com capacete, espada e lança. Tudo nele parecia pesado, forte e impossível de ignorar. A ponta de sua lança era tão grande que fazia qualquer guerreiro comum parecer pequeno diante dele. Aos olhos humanos, aquela luta já estava decidida. Não parecia uma batalha justa. Parecia o fim. Golias avançava e lançava o mesmo desafio. Sua voz ecoava pelo vale e cada palavra deixava os israelitas mais inquietos. Saul, o rei, e todo o exército ficaram tomados de temor. Soldados experientes, homens treinados, gente acostumada à guerra, mas diante daquele gigante seus corações vacilaram. Eles olhavam para o inimigo e viam força, olhavam para si mesmos e viam limites. Enquanto isso, longe do barulho da guerra, havia uma vida simples sendo vivida em paz. Davi era apenas um jovem pastor, o filho mais novo de Jessé de Belém. Ele cuidava das ovelhas em campos verdes, com o cajado na mão e o coração acostumado ao silêncio do céu e ao movimento tranquilo do rebanho. O sol brilhava, o vento passava suave e seu mundo parecia pequeno. Mas Deus estava formando ali um coração grande. Davi não nasceu entre espadas e coroas. Ele aprendeu a confiar em Deus entre pedras, pastos e noites frias. Aprendeu a vigiar o rebanho quando tudo estava calmo. Aprendeu a proteger os mais frágeis. E sem que quase ninguém percebesse, estava sendo preparado para algo muito maior do que ele imaginava. Um dia, seu pai o chamou com uma tarefa simples. Davi deveria ir até o acampamento e levar mantimentos aos seus irmãos. Não era uma missão gloriosa, era um trabalho comum. Ele carregou pão, grãos e alimento e seguiu por um caminho de terra, atravessando paisagens abertas entre colinas e terras secas. No meio da rotina, havia um chamado escondido. Ao chegar, Davi entregou tudo com responsabilidade. Primeiro, colocou a carga com o guarda, como alguém que entende que servir bem também faz parte da coragem. Depois, foi ao encontro dos irmãos. Nada nele buscava destaque. Ele chegou como servo, chegou com humildade. Mas então ouviu a voz de Golias, e algo mudou. Davi parou, olhou na direção do gigante. Ao contrário dos outros, ele não foi consumido pelo medo. Seu rosto permaneceu calmo. Seu coração permaneceu firme. Porque quando todos enxergavam a ameaça, Davi enxergava uma oportunidade de confiar em Deus. Ele ouviu as palavras de desprezo, ouviu o desafio lançado contra Israel e contra o Deus vivo. E perguntou, com espanto justo, quem é esse filisteu para afrontar o exército do Senhor? Naquele momento ficou claro que Davi não via apenas um homem enorme, ele via uma ofensa contra o próprio nome de Deus. As notícias chegaram até Saul, trouxeram o jovem pastor até o rei. E ali, diante do rei e dos soldados, Davi contou algo que poucos sabiam. No pasto ele já havia enfrentado um leão e um urso para salvar suas ovelhas. Não porque fosse imprudente, mas porque amava o rebanho confiado a ele. Ele tinha lutado, protegido, resistido. E então declarou com fé: o mesmo Senhor que o livrou antes, livraria novamente. Essa era a diferença entre medo e confiança. O medo olha para o tamanho do problema. A fé olha para o tamanho de Deus. Saul tentou ajudar do jeito que sabia, ofereceu sua própria armadura. Era pesada, brilhante, impressionante. Mas Davi não estava acostumado com aquilo. Ele tentou andar, mas percebeu que não podia.
Aquilo não pertencia à sua jornada. Então, com honestidade e serenidade, recusou o que não lhe servia. E escolheu o que conhecia: seu cajado, sua funda e 5 pedras lisas do riacho. Não era pouca coisa. A funda nas mãos certas era uma arma precisa e antiga. Davi não estava entrando despreparado. Havia habilidade, treino e coragem ali. Mas acima de tudo havia confiança. Ele não dependia de uma aparência de força, dependia do Senhor. Então ele se pôs em marcha. O vale continuava aberto diante dele. De um lado, um menino, do outro, um gigante, de um lado, fé, do outro, arrogância. Golias avançou com desprezo, vendo apenas juventude e simplicidade. Mas Davi respondeu com palavras que atravessaram os séculos: Você vem com espada e lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Essa frase mudou tudo. Davi não estava dizendo que era mais forte, ele estava dizendo que não vinha sozinho. E quando um coração entende isso, o medo perde espaço. A batalha deixou de ser entre um adolescente e um guerreiro experiente. Tornou-se uma demonstração de que Deus pode agir onde a força humana termina. Então aconteceu rápido. Davi correu em direção ao combate. Golias também se moveu. O vale inteiro pareceu prender a respiração. Era um momento em que todos os olhos estavam abertos e todos os corações acelerados. Davi colocou a mão na funda, escolheu uma pedra, girou com firmeza, mirou e lançou. A pedra voou com precisão e atingiu a testa do gigante. Golias caiu por terra. Aquilo que parecia invencível tombou diante do poder de Deus. Não foi por espada, não foi por lança, não foi pela força de um exército. Foi pela fé de um jovem que acreditou na palavra do Senhor. E então o silêncio deu lugar à vitória. Davi se levantou como vencedor, não por orgulho, mas porque Deus o havia sustentado. Golias estava no chão. Israel, antes tomado por medo, agora levantava a voz em celebração. O vale que antes parecia um lugar de ameaça se tornou cenário de libertação. A vergonha foi removida. O povo recebeu coragem de novo. Davi, com as mãos erguidas ao céu, reconhecia quem tinha vencido aquela batalha. Porque a glória não era dele, a vitória pertencia ao Senhor. Essa história ensina algo que nunca envelhece. Há momentos em que o problema parece maior do que a nossa força. Há dias em que tudo ao redor parece dizer para recuar. Há gigantes que se apresentam repetidamente, manhã e tarde, tentando ocupar nossa mente com medo. Mas a mensagem de Davi continua viva. Quando confiamos em Deus, nenhum gigante é maior do que sua presença. Talvez o seu gigante hoje não tenha armadura nem espada. Talvez ele seja um medo, a dúvida, a tristeza ou uma dificuldade que insiste em voltar. Mas lembre-se, Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda fortalece os pequenos, ainda levanta os humildes, ainda faz valer a fé de quem confia nele. Davi começou como pastor, trouxe pão e queijo, serviu com humildade, ouviu o desafio, escolheu crer e no fim venceu. Assim, Deus mostrou a Israel que o valor de uma pessoa não está no tamanho do corpo, nem na aparência da força, mas na confiança colocada no Senhor. Porque a batalha pertence a Deus. Compartilhe esta história com alguém que precisa de coragem hoje.